Não, show. É, Ju, em relação a essa parte da consultoria mesmo, esse cara, esse empresário, ele vai acessar você e qual que é o primeiro passo? Você te ligou, olha, eu tô querendo, tem uma empresa, 10 funcionários e tô com medo aqui de possíveis processos. Qual que é o primeiro passo? Existe uma visita, você pede informações mais claras da empresa, como que Sim, funciona? geralmente eu marco uma reunião, primeiro, para entender qual é o negócio do cliente, para entender qual é o número de funcionários e quais são os problemas corriqueiros que a pessoa tem. A partir daí, a gente começa a traçar estratégias para minimizar aqueles riscos e aqueles impactos, né? Isso empresa a empresa. De empresa a empresa, é um atendimento personalizado. Não Hum. tem uma solução que vai servir para você, vai servir para outra empresa, né? Tudo é personalizado, de acordo com o seu ramo de atividade. Por quê? Tem convenções coletivas de trabalho que têm situações muito peculiares. Por exemplo, contrato em período de experiência, não é aquele previsto em lei 90 dias? Sim. Então, o que que geralmente as empresas fazem? 45 dias mais 45. Há convenções coletivas que falam que o primeiro período tem que ter 60 dias. Hum, E prorrogáveis por mais por 30. mais Então, 30. não existe resposta assim direta e concreta. Então, assim, a gente tem que analisar a convenção coletiva de trabalho da categoria, porque de repente a lei fala uma coisa, mas a convenção ela traz outra. Então, a gente tem que compatibilizar todas aquelas situações, né, Uhum. para trazer ali o melhor cenário para a empresa. A gente, assim, eu respeito muito, né, a posição do cliente e só oriento a fazer acordo mesmo quando há algum risco ali para ele. Então, vamos supor, a empresa tem um pedido ali que a gente sabe que na prática não acontece, mas a gente não tem meios de provar, ou porque não tem uma testemunha, ou porque a empresa não tem documento. Uhum. Então, nessas situações, a gente tenta ali um acordo, não porque você reconheça que o reclamante tem aquele direito, mas porque você sabe que ali, por inúmeros fatores, a empresa deixou ali, pecou nessa parte documental. Tinha a obrigação de documentar. Exatamente, né? Então, a consultoria traz aí para essas empresas todo esse suporte, né? E é tão mais seguro. Imagina você, tem um problema ali com o seu funcionário e você não sabe como agir. Passa o telefone, liga para o seu advogado e fala: olha, está acontecendo isso, isso, isso. O que que eu faço? Né? Então, é uma resposta mais imediata, é uma consultoria personalizada. Vocês chegam a falar direto com o colaborador, com o funcionário? O, Geralmente não. Geralmente não. não há necessidade na consultoria Ao dessa conexão. menos que for assim, situações em que você precisa mapear aquele ambiente de trabalho. Então, você vai até fazer ali algumas reuniões para entender quais são os principais pontos, quais são as demandas que a empresa mais está tendo condenação. Por quê? A partir do momento que você pega uma empresa para advogar e você vê que ela está tendo muita condenação ali na parte de horas extras, então fala, poxa, tenho que partir aqui desse ponto e trabalhar isso aqui. É a mesma coisa que tratar uma doença, né? Que eu brinquei no começo. Então, vamos tratar esse problema aqui. Por que que está tendo essas condenações? Ou a empresa não está agindo regularmente, ou está pecando exatamente nessa parte documental. Esses dias, uma empresa me consultou no seguinte sentido: olha, eu posso alterar o horário de trabalho do meu empregado conforme eu quiser? Eu falei, poxa, existe um artigo na CLT que fala o seguinte: você não pode fazer nenhuma alteração unilateral que seja prejudicial ao empregado. Então, eu falei para ele: olha, manda aqui o seu contrato, que não tinha sido feito por mim, né? Manda o contrato de trabalho que você tem, que eu vou analisar ele. E lá existia um horário fixo. E a empresa tinha necessidade de mudar a pessoa até de turnos. Eu falei: olha, de acordo com esse contrato, você corre o risco, né? Embora tenha ali um pequeno entendimento no sentido de que a empresa pode ali fazer as alterações, a maior parte do entendimento na justiça do trabalho, no sentido de que você, se você for causar algum prejuízo para o empregado, você não pode alterar. Não pode alterar. Qual que é a ação que a gente teve que tomar a partir daí? Fazer aditivos do contrato de trabalho para todas aquelas pessoas que estavam lá trabalhando para alterar isso e deixar ali amplo para o empregador poder ali por aquele poder diretivo dele, alterar os horários de trabalho conforme necessidade da empresa. E para os novos,
os funcionários que forem entrar a partir de agora, já existe um novo Um contrato prevendo contrato. todas essas E tudo bem, não, situações. não é algo que é previsto como de forma negativa. Eu não posso pôr isso no contrato. Não, não tem, não é, a gente pode estipular. Então, justamente algumas decisões eram no seguinte sentido: se o contrato de trabalho prevê a possibilidade de a empresa fazer essas alterações, então o empregado tinha desde o início conhecimento, concordou com aquilo. Então, Isso poderia vir a a gente, acontecer. a gente tem teses no sentido de defender aquilo, entendeu? Certo.